Fala, jogador, beleza? Vamos para mais uma análise de mão semanal. E eu pergunto hoje para você: você se apega ao valor da sua mão e não consegue largar? Então, eu vou mostrar uma mão bem interessante que eu peguei na comunidade. É uma mão de tribet pot, onde o jogador ele não acerta a mão dele em si no flop e no turn ele ganha um certo valor, só que a gente tem que compor um range para o vilão. E aí a gente fica numa decisão de hero fold, né? Ou hero call, no caso, no river. Então vamos analisar essa mão aqui passo a passo. É uma mão numa mesa de 51. Nós temos 100 blinds aqui. O UTG limpa. Chega no cutoff, ele abre. Então o primeiro ponto aqui já é definir um range. A gente não tem aqui acesso às informações do jogador sobre VPIP para flop raise. Mas um jogador abrindo do cutoff contra um limper já tende a ter algumas mãos mais selecionadas. O botão folda. E aqui a gente tem um rei dama valete 9-7. Double suited perfeito. É uma mão que encaixa muito bem no range de tribet. É uma mão que ela tem uma ótima distribuição de equidade. Ela acerta muitos boards de uma maneira muito forte, né? Tem bastante implied quando acerta também. E quando erra, em caso de boards mais secos, você ainda consegue representar alguma mão forte como as as e fazer o oponente foldar algumas mãos melhores do que a sua, né? Então, uma mão que é 100% de tribet aqui, eu diria, né? A não ser que seja um cenário muito deep e tudo mais. Então, o herói tribeta, o limper folda e o agressor lá inicial do cutoff da open call. Até aqui, uma ação bem padrão, né? Chegamos nesse flop, num SPR menor que 3, e bate um board A5-4 com o As-off, um board de two tones, né? Então é um board que vai acertar poucas mãos do vilão. Ele vai ter alguns possíveis As e X, né? Claro, principalmente As com copas, né? Ele pode ter um As e 5 sem copas, um As e 4 sem copas, um As 6 e 7 sem copas, ou até mesmo um As com algum flush draw não nuts, porém ainda em rei ou em dama, né? Além disso, ele pode ter algumas mãos de straight draw, como 6 e 7, 6, 7, 8, ou só 6 e 7, ou 6 e 3. E diria que pouquíssimos straights ou mãos de valor que não tem o as, que seriam 2 e 3, né? O 5, 5 e o 4, 4. Então, pensando num range total, eu imagino que a gente tem uma ótima fold act. É um board que a gente deveria se betar muito e fazer um size baixo mesmo, porque o range que vai continuar ali é capado. Se você estiver betando por blefe, você vai ter uma fold act já muito boa. E se você estiver se betando topo, né, você quer induzir que ele continue com algumas mãos piores, é claro, né? Então aqui a melhor decisão com o nosso rei high com flush em valete é um c-bet baixo. O jogador aqui optou pelo meio pote. Eu acho ok por conta do SPR que encaixa turn, fica um SPR 1, né? Se fizesse um size menor, vai ficar um pouco de ficha para trás, né? Não que tenha grandes problemas, mas eu acho super justo fazer esse size aqui, né? Até porque nem todos os combos de As, né? De As ou As e alguma outra carta que a gente tenha, a gente vai ter necessariamente copas, né? Para fazer um size tão baixo fora de posição. E aqui a gente vai começar a modelar o range do vilão, porque ele dá call. Então, quando ele dá call aqui, a gente consegue colocar ele em algumas mãos, né? E tirar algumas outras, né? Eu diria que straights você poderia tirar quase que sempre. Até mesmo trincas, né? De 5, 5, 4, 4. Se ele tiver com algum receio de trombar um asas, vai dar na mesma, ou até seja pior, de brecação, de perder a mão numa copas, né? Caso o vilão não tenha, né? Então, não é tão interessante ele fazer esse slow play com 5-5-4-4, a não ser que ele tenha algum backup de flush, né, ou de straight. Mas no geral, o 5-5-4-4 aqui mandar nesse flop seria super standard. E o straight também, até para cobrar de possíveis flush draws que o vilão, que o agressor aqui, o herói no caso, tenha, né? Outro ponto seria as mãos que ele tem de as com copas. Ele é obrigado a dar raise? Não necessariamente, porque se ele der raise, ele vai mais que se isolar contra o As ali, né? E fazer foldar todo o resto que ele está dominando, né? Porque o As com copas aí, ele tem muita equidade contra todo o range que está betando ali, né?
Ainda mais que ele vai ter overcards, né? Que é difícil ele ter cartas abaixo do 4, né? Então o call com o flush draw antes aí seria uma jogada muito boa, né? Para fazer o vilão, o agressor continuar agressivando no turn e algumas vezes morto, né? Aí ele vai ter alguns desses ases com flush draws maiores do que o de valete, como rei e dama, que não são nuts, que vão jogar também só de call, provavelmente, não tem tanto incentivo em dar reis aí no caso, e possivelmente alguns straight draws. Pela questão do size, ele vai dar call, ainda com alguns 6 e 7 ali, com copas ou sem copas. E eu diria que basicamente é esse o range. Turn bate uma carta interessante, que é o rei de copas, né? Então, compondo aquele range que a gente viu previamente no flop, agora a gente corta alguns flushes em rei, né? Sobram alguns flushes em dama, alguns flushes nuts, né? E esses straight draws que missaram no caso. Aqui, se a gente apostar, a gente não toma call de mãos piores, é bem improvável, né? Claro que ele pode ter um flush em 10, um flush em 9. Pode, mas vai ser muito mais raro do que os flushes em dama ou flushes nuts, né? Então aqui a melhor jogada é o check, né? E se o vilão apostasse no turn já seria uma jogada bem forte, né? Porque ele tem que estar pensando assim, será que eu vou blefar aqui, sendo que o herói aqui pode ter um Azaz e vai foldar o Azaz? Né? O SPR tá 1, então o Azaz aqui pode pensar em não foldar, e aí, se ele blefar aqui uma dama careca, ou até mesmo um As careca, não surta um efeito bom para ele ali, né? Porque ele vai tomar alguns calls ainda, além de alguns flushes, né? Então eu diria que as mãos que ele aposta contra o Missed Second Barrel aqui no turn seriam flushes. 100% flushes para mim. Então eu daria aqui já check fold. Não tem por que apostar porque não toma call de mãos piores. E não vejo mãos piores apostando aqui também para a gente dar check call. Então check para check fold. O vilão dá check behind. No river agora bate o 10. Então basicamente só sobrou mesmo aquele flush de dama, alguns slow plays de flush nuts, alguns as e x e algumas mãos de straight draw aqui da parte de baixo. Novamente não vejo incentivo da gente apostar no river. E quando a gente dá check, o vilão aposta pot, né, dando praticamente o all-in. E aqui entra aquela questão de você se apegar à sua mão, né, e talvez não conseguir compor o range do vilão de uma maneira correta. Né? Para mim, como é que foi construído a mão, não tem mais blefe. Porque assim, os draws de straight seriam um blefe muito corajoso aí para ele pegar um 6 e 7 aleatório e querer dar all-in nesse river aí no caso, né? Agora, os flushes nuts fazem total sentido, porque ele tem o as na mão, ele bloqueia combos de as, então ele não está tão ligando assim para caso dobre uma carta, e ele ganha alguns calls a mais de flushes, ou até mesmo de algum straight futuramente, fazendo esse slow play no turn. E o flush em dama agora também ganha muita força, porque nós não temos o flush nuts, não mais não apostando no turn nem no river, né? Então ele está basicamente nuts com o flush em dama, ele também pode valer betar aqui. E como o range é um pouco capado do herói aqui que vai conseguir dar check call nesse river, sobra basicamente alguns flushes dando bluff catcher ou algum mega hero call de straight aqui no caso, né? Então ele pode fazer o size cheio aqui com certeza com esses flushes. Então para mim, como a gente compôs o range, só vejo gente perdendo e talvez pouquíssimos calls bons aqui de bluffs. Então para mim a fold foi o que o herói fez aqui, ele deu um ótimo fold na minha opinião. Jogou de uma maneira corretíssima aqui a mão inteira. E aí eu pergunto para vocês depois quem que daria esse call aí no river e por quê. Me conta aí nos comentários, beleza? Muito obrigado aí e até a próxima análise de mão. Um abraço.